Paradoxos. A vida é feita de paradoxos. Tudo o é em pares. Tudo o é em antinomias. Pares de opostos. Tudo que a gente consegue nomear tem o seu contrário, tem o seu oposto. E assim acontece na estrutura da nossa psique. A consciência e o inconsciente são aspectos duais, separados, justamente por esse limiar do qual gera a consciência, a ideia de eu, o complexo do eu, que é tudo o que eu entendo como sendo eu. Tudo aquilo que eu não entendo como sendo eu permanece fora da minha consciência, mas imerso nesse inconsciente que é intrínseco a mim, apesar de não conhecido. A gente pode utilizar como uma imagem simbólica, para a gente entender esse contexto, a imagem do ovo. O ovo, ele é simbolicamente a representação da gênese, do princípio da vida. Ali carrega toda a informação genética de um ser vivo. O ovo gera a vida. Então, ele carrega essa simbologia de um princípio gerador, de um princípio que carrega informação. E na anatomia do ovo, nós temos a gema e a clara. Elas aparentemente estão separadas, mas não existem uma sem a outra. Nós até podemos utilizar utensílios que mecanicamente nos permite separar a gema da clara. Posso preferir ficar com a gema por me ter um gosto mais favorável. Posso preferir separar e ficar com a clara por me ser mais útil em uma preparação de receita, por exemplo. Mas a minha escolha consciente, a minha escolha deliberada de separar não altera a integridade do ovo. Eles não existem, ambas essas partes, uma sem a outra. O que existe é uma capacidade de fazer essa separação, mas que não muda a origem, não muda a integridade da natureza do ovo. Isso é uma analogia didática para a gente tentar entender, mas isso aqui não é sobre ovos, e sim sobre a nossa psique, né? Então, a nossa consciência se separa, emerge do nosso inconsciente, dessa goma cósmica, como se fosse a gema, e essa aglutinação de conteúdos conscientes dizem sobre quem eu sou. A minha memória, a minha percepção física de quem eu sou, meu corpo, minha noção espacial, minha noção de continuidade, passado, presente, futuro, ancestralidade, tudo isso vai compondo ali a minha percepção de eu, funções, papéis. E falando sobre isso, existe uma frase que eu gosto muito do Felipe Ret na música Hells, se eu não me engano. Ele diz assim: você é do tamanho das contradições que suporta. Eu acho magnífico isso, porque, de fato, se eu não suporto, no sentido de dar suporte, de dar continência para as minhas incoerências, hipocrisias e contradições, dualidade interna, que é a minha natureza psicológica, eu permaneço fragmentado, portanto, menor do que o meu real tamanho. Por isso que a gente chama o processo de trabalho com as sombras, a integração das sombras, de um processo que exige de nós
a dança dos opostos. A alquimia vai chamar isso de coniuncio oppositorum, que é o casamento, a conjunção, a união dos opostos, dos contrários, a soma desses contrários, que não elimina um nem outro, eles se somam, formando um terceiro elemento, algo mais complexo e também mais verdadeiro. Um exemplo seria uma pessoa que se vê na consciência, ela se percebe como alguém muito pequena, muito frágil, muito insegura, carrega consigo um complexo de inferioridade. Essa pessoa pode descobrir em análise, através do relacionamento com conteúdos inconscientes, que ela carrega dentro de si uma grandeza desconcertante. E o ego temerá assumir essa grandeza, porque assumir isso, se relacionar com isso, integrar esse conteúdo de grandeza, de poder, pode ameaçar tudo aquilo que esse ego construiu durante toda uma vida, toda uma estrutura já conhecida. Acontece o mesmo com a mulher boazinha que, ao se relacionar com seus conteúdos inconscientes, descobre uma agressividade emergente, borbulhando na escuridão. Posso dar infinitos exemplos, como um militar que passou a vida construindo essa personalidade muito identificada com a sua posição social superior e terá dificuldades de se relacionar com esse inconsciente quando ele perceber que há ali medos, inseguranças e uma sensação de inadequação que ameaçará essa persona segura e autoconfiante, que está tão bem estruturada, que é tão basilar na construção dessa identidade. Percebem a dificuldade que a gente tem, seja para descobrir uma potencialidade inconsciente, seja para descobrir desafios inconscientes, como inseguranças e medos, não importa. Não importa que seja algo favorável a você, como descobrir, por exemplo, que você tem sim autoconfiança. Mas a gente está tão identificado com essa outra parte, a parte anterior, a parte já conhecida, que mesmo que aquilo ali aparentemente seja bom, aparentemente pode te trazer benefícios, pode ser saudável para você integrar aquela parte, assusta o seu ego, dá medo. Então, o trabalho de integração, para que a gente possa se expandir, para que a gente possa estirar a malha consciente e possa incluir aspectos do inconsciente. E por que incluir? Porque a gente não vai fazer o oposto, a gente não vai pegar o conteúdo inconsciente, então eu não sou isso, eu sou isso aqui, e fazer uma troca. Não. A gente vai diminuir a dominância de um aspecto, incluir a outra e fazer com que esses dois aspectos, que são antagônicos, contrários e opostos, dancem entre si, conversem entre si. Essa é a ideia de integração. Essa é a natureza paradoxal da sua natureza psicológica. Só que para gente que tem uma mente cartesiana, uma mente que busca separar o joio do trigo, o bom e o mal, o certo e o correto, uma linearidade no pensamento, isso é muito desafiador, porque é sobre um quase estado de loucura, como eu posso ser isso e aquilo. Alguém que carregue o complexo de inferioridade, por exemplo, vai precisar compreender que ela é pequena e grande ao mesmo tempo. Não é hora um ou hora outro, é ao mesmo tempo. Em uma sala de aula, por exemplo, não é porque o professor está na posição de mestre que ele também não está como aprendiz. A mesma coisa acontece para os alunos. Não é porque eles estão na posição de aprendizes que eles não estão ali trazendo a própria maestria interna para compartilhar com aqueles que estão na sala, com o próprio professor. Pergunte aos seus professores se eles não aprendem com os alunos. Eu estou aqui ensinando, mas eu também estou aprendendo ao mesmo tempo. Eu sou grande e sou pequena ao mesmo tempo.
Eu sou segura e sou insegura ao mesmo tempo. E na semana passada eu estava imersa nessa mistura paradoxal da minha vida, onde eu estava sentindo uma calma e uma paz absurda, e ao mesmo tempo uma ansiedade e um desespero. Eu sentia pressa porque eu queria ver as coisas acontecendo, mas ao mesmo tempo eu não estava tão gostoso o momento atual, o processo, que eu não queria que passasse rápido, que eu não queria que mudasse. Eu estava tendo encontros com pessoas que eu me sentia desconectada à medida que eu encontrava com elas, e ao mesmo tempo me sentia extremamente conectada com pessoas que eu não via há meses. E eu fui percebendo na minha fala, na terapia, o quanto eu dizia algo e me contradizia ao mesmo tempo, porque era essa mistura, essa dança estava acontecendo dentro de mim, e eu sentia como se houvesse realmente uma capacidade psicológica de não colapsar com essa dualidade paradoxal conversando entre si. Era como se eu tivesse simplesmente existindo nisso, permitindo que isso me habitasse. E depois de uma sessão de terapia na qual eu estava falando bastante sobre a questão dos paradoxos, eu fiquei com uma imagem na minha cabeça. E essa imagem ficou. Era uma imagem de uma haste alada, né, com duas asas em cima e duas serpentes espiralando, subindo por essa haste. E, aparentemente, na minha recordação, essa é um símbolo da medicina. E eu fiquei com aquela imagem sem entender muito bem por que aquela imagem estava me surgindo, já que era um símbolo da medicina e aquilo não dizia muita coisa sobre mim. Segui. Em algum momento, aquilo começou a realmente me incomodar muito e eu fui pesquisar o símbolo da medicina para eu entender qual era a origem daquilo ali, para entender como é que aquilo estava conversando comigo. E aí eu descobri que, na verdade, por algum acaso houve um erro, um engano ou uma mudança, mas que o símbolo original da medicina não é aquele. O símbolo original da medicina é uma haste só com uma única serpente subindo. E que por alguma razão as pessoas passaram a usar esse outro, que é o Cadeceu de Hermes. E fez muito sentido para mim, porque eu sou muito ligada à energia de Hermes. Esse canal é sobre isso, inclusive. Falarei mais sobre isso posteriormente. Mas Hermes é o mensageiro. Hermes é aquele que não resolve o conflito, ele dialoga, ele comunica, ele une. Ele caminha entre mundos trazendo mensagens de um lado para o outro, do inconsciente para o consciente, do consciente para o inconsciente. Podemos pensar assim. A haste, esse eixo que é firme, é fálico, é rígido, é penetrante, é também curvilíneo, espiralado, feminino, porque não é como se fosse duas coisas. A haste e as serpentes espiraladas são a mesma coisa ao mesmo tempo. Esse é o eixo. Essa é a centralidade. E aquilo fez muito sentido para mim, porque simbolizou, através de uma imagem, tudo que eu estava vivendo. A serpente subindo pela arte são as forças opostas, tentando encontrar relação entre si. E é isso que forma a nossa coluna, é isso que forma o nosso eixo, o nosso centro. É rígido e flexível. É firme e maleável. É ereto e é curvilíneo. Faz movimentos. É vivo. É orgânico. E para mim foi um grande presente ter recebido essa imagem, porque pôde confirmar tudo que eu estava sentindo e tudo que eu estava vivendo naquela semana e
tudo que se desenrolou até chegar nesse vídeo, por exemplo. E eu senti de fazer esse vídeo justamente porque talvez a gente precise se abrir mais à ideia de que nós somos bons e ruins, vingativos e pacifistas, amorosos e odiadores, tudo ao mesmo tempo. E aí isso me lembrou uma frase de um livro que diz assim: sou homem, e nada do que é humano considero que me seja estranho. Isso quer dizer que todas as possibilidades humanas é possível para mim. Tá tudo dentro. Tudo que eu vejo fora tá dentro. Tudo que eu abomino, julgo, descarto, represo, tá dentro. Tudo que eu admiro, invejo, busco, também tá dentro. E essa mistura, quando a gente bate o ovo, quando a gema estoura e se mistura com a clara, essa mistura é o que Jung vai chamar de função transcendente. É justamente esse terceiro elemento, é justamente essa coisa que é mais complexa. Não dá para separar um do outro. Depois que estoura a gema na clara, não dá mais para separar. É aquilo ali. E é aquilo ali mesmo, caótico, bagunçado, misturado. Essa é a real natureza da nossa psique. A maturação psicológica vai nos permitir sustentar os nossos paradoxos, os nossos contrários, sem colapsar. Isso te torna maior. A sua percepção de quem você é se torna maior. Você se expande. Por isso o nome, expansão da consciência. Porque, de fato, você é do tamanho das contradições que suporta. Bom, se você gostou desse vídeo, me conta aqui o que você achou, como é que isso faz sentido, como isso reverbera na sua vida e me ajuda a crescer nesse canal. Até o próximo vídeo. Cheiro!